o tema que agora vamos estudar chama-se o Evangelho em Símbolos. O santuário era o Evangelho em símbolos. E através dos móveis, dos rituais, das vestes, do cerimonial, tudo, Deus procurava pregar o Evangelho para o povo de Israel. E por milênios, esse foi o Evangelho que o povo conheceu. Por isso, seja muito bem-vindo a esta nova temporada do programa Bíblia Fácil Santuário. Nós estamos com um grupo de amigos aqui, já com as Bíblias em mãos, com muitas perguntas e contribuições para fazerem o programa de hoje. E nós vamos voltar nossos olhos mais uma vez para a Bíblia com o interesse de compreender o Evangelho em símbolos. Como que as pessoas compreendiam bem esse tema e como nós devemos entendê-lo. E para você que está nos assistindo, eu tenho também aqui um presente para você. Olha aqui, ó, esse DVD que nós preparamos com muito carinho, gravamos lá em Israel. Esse DVD, Santuário, O Caminho de Deus. Esse é um presente para você. Você pode ligar para nós em horário comercial, nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode mandar um WhatsApp para nós 12 98100 1615 ou você pode acessar também o nosso site na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. Nós vamos enviar para sua casa esse DVD. Ele contém 13 temas, os mesmos temas que estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil. Mas você vai se apaixonar por esse material, porque o tema do santuário é um tema empolgante, apaixonante, e nós entendemos melhor a ação divina no grande conflito entre o bem e o mal para salvar o homem através da doutrina do santuário. Por isso você é muito bem-vindo ao nosso estudo. Agora, nós temos um hábito aqui. Qual é esse hábito? A gente nunca começa a estudar a palavra de Deus sem antes fazer o quê? Uma oração. E eu quero convidar vocês que estão aqui comigo, você que está em casa, a nós orarmos e pedirmos a bênção de Deus para o estudo que nós agora teremos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reunir mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Antes de Cristo, nós acreditamos pela Bíblia que o mundo teve cerca de 4.000 anos. E nesses 4.000 anos, milhares de pessoas nasceram e morreram e elas tinham que aprender do Evangelho para terem uma chance também de salvação. Nós que vivemos após a primeira vinda de Cristo, conhecemos a sua vinda, o seu ministério, os seus milagres, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, mas tudo isso tinha que ser ensinado para o povo antes da vinda de Cristo. E qual é a forma que Deus encontrou para evangelizar as pessoas do Antigo Testamento? O santuário. Nós estamos dentro daquilo que Deus construiu, orientou Moisés para construir, para que o povo fosse evangelizado. É por isso que Deus disse lá em Êxodo 25:8, e nós já lemos esse texto aqui algumas vezes, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, Deus sempre desejou morar com o seu povo. E tanto é que na consumação do plano do Evangelho, o que é que prometeu Jesus? Lá em João 14:1-3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, há o quê? Muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O desejo de Cristo de estar com o seu povo não é novo. Já que em Êxodo 25:8 nós vemos isso claramente. Vocês construam um santuário, eu quero morar no meio de vocês. Deus sempre quis morar com o ser humano. O prazer de Deus é estar com suas criaturas. Ele nos criou para um relacionamento. E é por isso que é importante nós estudarmos esse livro para entendermos os planos de Deus para a nossa vida.
Então, um santuário foi construído no deserto. No verso 40 de Êxodo 25 é nos dito: Moisés, você vai fazer tudo conforme o modelo que eu vou te mostrar no monte. E qual foi o modelo que Moisés viu no monte? O santuário celestial. Então, quer dizer que há uma relação estrutural e funcional entre o tabernáculo que havia no deserto e o santuário celestial. Porque o santuário celestial foi aquele que serviu de modelo para Moisés. Na relação estrutural, nós temos então os móveis, os compartimentos. Na relação funcional, nós temos a oferta, o animal que era trazido aqui para ser morto e queimado sobre o altar de holocausto. Nós temos o papel do sacerdote que atuava no santo, o papel do sumo sacerdote atuando no santíssimo. Isto tudo apontava para uma realidade superior, ou seja, em algum momento, no céu, no santuário celestial, estas coisas deveriam acontecer. Então, se ensinava aqui na terra uma realidade celestial. É por isso que Hebreus fala que o santuário terrestre, os seus cerimoniais e festas, eram a sombra das coisas futuras. Ainda viria a acontecer aquilo que aqui estava sendo preconizado. E através de todo esse sistema de morte de animais, apontava-se para a vinda do Messias, que um dia morreria por todos nós. E quando João Batista viu Cristo vindo em direção a ele, lá no Rio Jordão, o que disse João? Lá em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro não vinha até o santuário para morrer? Cristo veio também para morrer em nosso lugar. Isto era o Evangelho em símbolo. E hoje nós vamos compreender plenamente como que o santuário, como que o templo construído por Salomão apresentava em cada móvel, em cada cerimônia, o Evangelho que tipificava a vinda do Messias. Vamos começar aqui, por esse móvel aqui do pátio. Lembra que no pátio nós tínhamos dois móveis, né? O primeiro deles está aqui. Era uma pia com água. E eu já expliquei que esta pia era usada pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote. Eles se lavavam aqui antes de oficiar no altar de holocausto ou sacrifício, ou mesmo antes de entrar para o santo. Então, esta pia falava de purificação. Mas tudo aqui era o Evangelho em símbolos. Então, o que representava esta pia? Olha o que disse Jesus em João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e faça o quê? Beba. Você está lembrado do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Lá em João capítulo 4? O que disse Jesus para aquela mulher? Mulher, quem beber da água desse poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus mesmo se declarou como sendo a água da vida. Então, esta pia com água, ela apontava para Cristo, a água da vida. Esta pia também falava de purificação. E veja, a água está associada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo a um rito de purificação. E no Novo Testamento, qual é o rito de purificação que João Batista introduziu para a igreja? O batismo. Então a pessoa tinha que mergulhar nas águas para ser batizada. Então esta pia representa Jesus como a água da vida, mas também uma demonstração do poder purificador da cerimônia do batismo, a água como elemento de purificação. O segundo móvel do santuário era o altar de holocausto, o altar de sacrifícios. O que é que Jesus declarou, o que a Bíblia declara sobre esse assunto? Em Hebreus capítulo 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros
e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. Então o autor de Hebreus está dizendo, no passado, o sangue de touros, bodes e bezerros, eles purificavam. Então, se eu era um israelita e pecava, eu tinha que vir ao santuário, trazer um animal como oferta, para que o meu pecado fosse perdoado. Agora o autor de Hebreus vem e diz assim, muito mais, o sangue de quem? De Cristo, vai nos purificar de toda contaminação. Ou seja, todos aqueles animais apontavam para quem? Jesus. E se o animal era colocado sobre o altar, esse altar passa a simbolizar o quê? Passa a apontar para o local da morte de Cristo. E assim como o animal morria sobre o altar, Jesus morreu sobre o Calvário. Um outro texto que nos ajuda a entendermos isso, Cristo, quando estava lá no Calvário, e quando ele morre, ele brada, está consumado. O que aconteceu com o véu que separava o Santo do Santíssimo? Rasgou-se de alto a baixo, significando que o verdadeiro sacrifício havia sido feito no Calvário. E que horas Jesus foi crucificado? Crucificado, que horas ele foi? 9 da manhã. Que hora ele morreu? 3 da tarde. A Bíblia diz isso claramente. Ele passou 6 horas na cruz. Agora, por que é que Jesus foi crucificado às 9 da manhã? Porque às 9 da manhã é quando morreu o primeiro cordeirinho aqui no pátio do santuário. Sacrifício matutino. Por que é que Jesus morreu 3 da tarde? Porque às 3 da tarde era quando morreu o segundo cordeiro aqui. O sacrifício vespertino. Então, todo dia no santuário morriam 2 cordeiros. Um 9 da manhã e um 3 da tarde. Esses cordeiros não era nenhum pecador que trazia. Era o próprio santuário quem tinha que prover esses 2 cordeiros todo dia. E por que 2 cordeiros morriam às 9 da manhã e 3 da tarde no santuário? 2 situações. Primeiro, as pessoas em Israel que eram pobres, elas pecavam e ela não tinha o animal que a lei pedia que deveria ser levado até o santuário. Então, se ela não tinha condições financeiras de levar um animal até o santuário, ela na hora do sacrifício matutino ou vespertino, ela se voltava para o santuário e ela confiava que aquele cordeiro que aqui estava morrendo iria pagar o seu pecado. Então o santuário, o próprio santuário, provinha 2 cordeiros por dia. Primeiro, para as pessoas pobres, que não tinham condições de oferecer o animal. Segundo, para qualquer israelita que estivesse longe de Jerusalém, ou longe do tabernáculo, e não pudesse vir aqui trazer a sua oferta. Você entende agora por que Daniel, lá em Babilônia, quando ia orar, ele orava com o rosto voltado para Jerusalém? Você entendeu por quê? Porque ele orava na hora do sacrifício lá em Jerusalém. E ele confiava que mesmo ele, não podendo estar lá no santuário para oferecer o seu animal, lá morreria um animal por ele. Então esses 2 cordeiros atendiam essas 2 demandas. Pessoas pobres e israelitas que estavam distantes e não podiam vir aqui para oferecer o seu sacrifício por causa do seu pecado. Então, o altar de holocaustos apontava para o Calvário. Agora, deixando o pátio e entrando no santo, dentro do santuário, você tinha 3 móveis. À direita, a mesa com os pães da proposição, à frente, um altar de incenso e à esquerda,
um candelabro com 7 lâmpadas. O que representavam esses móveis? Primeiro, a mesa dos pães. Olha o que Jesus disse em João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o quê? O pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Lembra que em cima da mesa você tinha 12 pães? Esses 12 pães, cada pão representava uma tribo. Este é o primeiro simbolismo. Segundo simbolismo, Jesus é o pão da vida. E este pão estava colocado ali todo sábado. No dia de sábado, o sacerdote entrava ali e trocava os pães. Então os pães ficavam uma semana e todo sábado o pão era trocado. Então este pão que passava a semana, os 12 apontavam para as tribos, mas também apontavam para Jesus como o pão da vida. Quando Jesus, aqui em João 6, faz esse discurso e diz assim: eu sou o pão da vida, o que é que existe por trás do discurso de Cristo? É toda essa teologia do santuário que eles conheciam. Mas espera aí, o Senhor é o pão? Mas qual pão? O pão do santuário? O pão que os sacerdotes apenas podiam comer? O Senhor é esse pão? Eles entendiam a linguagem que Jesus estava usando, porque essa era a cultura deles. Eles entendiam os símbolos. Doutora Cristiane? Na época do Evangelho por símbolo, Jesus já estava adulto. Em qual época? Na época do Evangelho por símbolos, Jesus já estava adulto. Sim, ele veio para cumprir todo esse simbolismo que o santuário pregava. E o simbolismo foi praticado enquanto ele provavelmente estava criança. Claro. Não é isso? Inclusive na vida adulta ele mesmo praticou, né? Sim. Ele mesmo celebrou a Páscoa, não é isso? Com os discípulos. Então ele sabia que ele ia ser sacrificado. Ele sabia. Não era suficiente sacrificar dois animais. Não. Porque todos os animais que morriam no santuário apontavam para ele. Então, quando ele veio, olha para o Evangelho de João. Jesus foi batizado. E qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Transformou a água em vinho. Primeiro milagre. Quando ele fez isso, Maria foi quem intercedeu pelos noivos, né? O que disse Jesus para sua mãe? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. No Evangelho de João, Jesus tem uma hora. Então, poderíamos dizer que os animais estavam sendo sacrificados porque ele estava sendo preparado? Claro. Eles não tinham poder em si, nenhum animal tinha poder em si, mas ele apontava para aquele que tem o poder. E se Cristo não morresse na cruz do Calvário, de que teria adiantado todos aqueles milhares de animais sacrificados? Nada, porque eles não têm poder para salvar. Era apenas uma demonstração da obra que o Messias viria fazer. Então, tudo no santuário, a oferta, o sacerdote, o sumo sacerdote, os móveis, tudo apontava para Cristo. Por isso estamos chamando desse estudo o Evangelho em símbolos. Pastor? Sim, doutor. Fala-se que os judeus atuais, eles têm um templo preparado para recolocar no lugar onde era o antigo templo, e que inclusive voltaria a sacrificar. O que é que significaria isso? Eles continuam no Antigo Testamento? Em qualquer lugar do mundo que houver uma tentativa de se ter um santuário para voltar um tipo de sistema sacrificial, é descrer da história cristã que apresenta um Cristo que já veio. Então, ele já veio. Ele é o cumprimento exato de todas as profecias do Antigo Testamento. É por isso que você tem os eventos como a morte de Cristo, o rasgar do véu. Tudo foi um simbolismo que foi se completando.
Então seria um retrocesso e uma negação da primeira vinda de Cristo, da sua messianidade, se eu começar agora a sacrificar. E não há na Bíblia nenhuma autorização para isso. Até porque nós vamos entrar mais para frente bastante no livro de Hebreus. E qual é a finalidade do livro de Hebreus? O livro de Hebreus, como o termo já diz, foi escrito para os hebreus. E o que queria o autor de Hebreus com esse livro? Mostrar que todas as coisas do Antigo Testamento, que tudo do tabernáculo e do templo de Salomão, apontavam para Cristo. Então você tem no livro de Hebreus, nos capítulos 8 e 9 principalmente, a transição sendo feita. Então, se o sangue de touros, bodes e bezerros purificavam naquele momento, quanto mais o sangue de Cristo, como eu acabei de ler. Se o sacerdote atuava lá no santuário e o sumo sacerdote atuava, agora nós temos Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o livro de Hebreus é a prova de que tudo se cumpriu em Jesus. E nós vamos ler vários textos daqui para frente que vão deixar isso bem claro em nossa mente. Então, a mesa com os pães era um símbolo de Jesus, o pão da vida. E quando eu vou para o outro lado, eu tenho o candelabro. Um candelabro com 7 lâmpadas. Eu disse para vocês que o tabernáculo não tinha janelas. E ele dependia deste candelabro para toda a sua iluminação. Aí vem Cristo em João 8 e diz assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, tudo o que havia no santuário, Jesus aplica a si mesmo. Eu sou a luz do mundo. Assim como o candelabro ilumina, eu sou a luz do mundo. Eu ilumino. E por que esse candelabro tinha 7 lâmpadas? Porque o 7 na Bíblia é símbolo de perfeição. 7 lâmpadas. Um perfeito simbolismo de Cristo como sendo a luz do mundo. E havia mais um outro móvel ainda. Ainda no local santo, você tinha o altar de incenso. E olha o que diz o Apocalipse 5:8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro no Apocalipse? É Jesus. Ele é chamado assim quase 30 vezes. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, eles se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada uma deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E o que são essas taças de ouro cheias de incenso? As orações dos santos. Então, o que representava esse altar de incenso que era queimado e a fumaça que subia? As orações dos santos. Você atente agora para um detalhe. Lembra que havia uma cortina que separava o primeiro compartimento do segundo? Essa cortina não ia até o teto do santuário. Havia uma abertura. E o incenso, quando era queimado no lugar santo, a fumaça passava por cima da cortina e ia parar no Santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança e sobre ela estava o Shekinah. Então a fumaça que simboliza a oração dos santos saía e ia até o trono de Deus. Aí quando vem Jesus Cristo, o que ele afirmou para os discípulos em João 14:13? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a fumaça do incensário representa as orações dos santos. Mas quem é que nos apresenta a Deus essas orações? Cristo. Em nome de quem devemos pedir as coisas ao Pai? Em nome de Cristo. E tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Cristo, Ele vai atender. Então, está claro no santuário, as pessoas entendiam que tudo apontava para Jesus.
E todos os simbolismos que você encontra no santuário vão ter um cumprimento na pessoa de Jesus. Pastor, não sei se é uma pergunta ou se é uma constatação. Uma contribuição. A gente percebe que as pessoas praticam alguns rituais hoje, como sacrifícios, e eu não vou citar o nome aqui, queimar incenso, né? E, na verdade, então, seria esse pessoal está trazendo essas práticas sem atribuir os valores reais e dando até outros valores, desvirtuando completamente. E o que eu percebo é que isso se ensina abertamente, sem explicar as origens e a origem correta. E a população, vamos dizer assim, a humanidade fica sem saber de onde surgiram essas práticas, porque não se ensina na escola a história do povo hebreu, onde tudo começou, né? Eu não sei se é uma pergunta. É muito boa a sua colocação, por dois motivos. Primeiro, que estudar a história do povo hebreu é estudar as nossas raízes cristãs, porque o povo hebreu é o povo a quem Deus escolheu para a manutenção dos oráculos sagrados, né? Era um povo monoteísta. Deus escolheu esse povo para que fosse seu representante. Então, nós temos muito a aprender. O segundo ponto é isso mesmo. O que está havendo hoje é um retrocesso de certos simbolismos, emblemas da Bíblia, do Antigo Testamento, que não tem nenhuma função moderna para os cristãos, que teve o seu cumprimento lá no passado, mas está se buscando isso para se dar uma nova religiosidade. E as pessoas estão sendo iludidas, porque eu tenho que ter na Bíblia a orientação de tudo que eu devo fazer. Eu não devo acordar e dizer, eu vou começar a ensinar hoje isso na igreja, eu vou começar a falar que tem que fazer assim e assado. Não, eu tenho que respeitar a Bíblia. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? O que a Bíblia ensina que é correto fazer? Que cerimônia eu devo praticar ou não praticar? É isso que eu tenho que saber. Porque se eu deixar a critério, a mercê da mentalidade humana, o que não falta por aí é criatividade. É por isso que você vê por aí gente queimando incenso, gente orando para que a água seja abençoada, gente orando para que o azeite seja abençoado, esse azeite vai mudar a sua vida, vai o quê? Aonde está isso na Bíblia? Quem disse que se eu botar um copo de água em cima da minha TV e fizer uma oração, a água vai ficar abençoada? Aonde está isso na Bíblia? Que costume é esse? Quem diz que isso tem que ser praticado hoje? Então, o que tem que ser praticado, ninguém ensina, e o que não tem, fica se inventando para as pessoas tentarem materializar a fé. Porque é isso que se busca hoje, é a materialização da fé. Compra essa caneta aqui, que tudo que você assinar com ela agora vai ser abençoado. Peraí, haja paciência para acreditar nos negócios desses, né? Minha querida irmã. Eu estou vendo Doutora assim, Gal. eu estou vendo assim claramente, né, que Deus, desde quando escolheu Abraão, né, todo o processo do caminho do povo de Deus, Ele pensou numa coisa só, nesse contato dele conosco, nesse amor incondicional, infinito, né, para que a gente também pudesse viver isso. Claro. É isso. E veja como ele queria impressionar, né? Você imagina você ter que trazer um animal, pegar do seu rebanho um cordeirinho de 1 ano, inocente, e ter que matar esse animal. Aí a lição era clara, você pecou, você tinha que morrer, mas você não vai morrer porque esse animal morreu no seu lugar. Agora esse animal, ele aponta para alguém que vai vir morrer. Dando sempre essa condição de perdão, né? Sempre havia condição. E Deus procurava com todos esses simbolismos, com todas as festas. Por falar em festa, semana que vem vamos começar a estudar as festas de Israel. O povo israelita era um povo festeiro, gostava de festa. Quero agradecer por tanto amor. Amém por isso. Louvado seja Deus por esse grande amor. E nós vamos estudar aqui as 7 festas celebradas pelo povo de Israel. Semana que vem a gente começa isso. Então você vai perceber que todas as festas apontavam para Jesus, tudo apontava para Ele. Então, o altar de incenso também apontava para as orações dos santos e para Jesus como aquele que leva a nossa oração ao Pai. Agora,
entrando no segundo compartimento do santuário, no Santo dos Santos, ou Santíssimo, estava a Arca da Aliança. E para que essa Arca da Aliança apontava? O que ela representava? Olha o que diz Êxodo 25, 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Mais uma vez, está lembrado da expressão Shekinah? Era a glória de Deus que repousava em cima do propiciatório. Então, vamos gravar algumas expressões. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro. Em cima dela haviam 2 querubins de ouro. E cobrindo a caixa havia uma tampa toda de ouro. E essa tampa era chamada de propiciatório. Aí Deus está dizendo: Moisés, eu estarei entre os querubins, acima do propiciatório. Eu vou estar acima da tampa da arca, entre os querubins, e dali eu vou falar com você. Então, Shekinah era a glória da presença de Deus manifestada em cima do propiciatório. Agora, o que representa então a Arca da Aliança? O trono de Deus. E como que a arca apontava para Cristo? É simples. Basta a gente ler mais um verso. Romanos 3, 25. Paulo, falando sobre Jesus Cristo, disse assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. O que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 3? Deus propôs o sangue de Cristo como propiciação. E a palavra propiciação está ligada a propiciatório. No grego, é hilasterion. O que é hilasterion? É o propiciatório. E o que fez Cristo por nós? Propiciação. O que é Cristo? Ele é o hilasterion. Em inglês, esta palavra propiciatório, em algumas versões bíblicas, é chamado de mercy seat, o assento da misericórdia. Porque entre a lei de Deus dentro da arca, que aponta o meu e o seu pecado e que nos condena à morte, acima da arca está o próprio Deus, cuja presença é fogo consumidor, e entre a lei que nos acusa e o Deus que é santo, você tem o propiciatório. Então, o que fez Cristo? Ele veio se interpor como hilasterion, como propiciatório entre Deus e a lei quebrada pelo homem. Ele se colocou no lugar do homem. Então, quando as pessoas entendiam essa teologia, elas sabiam que esse hilasterion, que essa tampa da arca, que esse assento da misericórdia, era um tipo de Cristo que se interporia entre nós pecadores e um Deus santo. Você percebe que tudo no santuário apontava para Jesus? Sim, amiga? É sobre a peregrinação, o dia em que Jesus chega a um santuário, que o santuário está fora do que deveria estar fazendo em cumprimento da sua palavra. E que ele pede que todos saiam e expulsa os cambistas, isso. Né? Ele estava ali, na sua peregrinação, já caminhando para
no caso, o fim, que seria o recomeço da nossa história. Essa seria a primeira pergunta. Aham. E a segunda pergunta, assim, ao homem era permitido levantar essa tampa, o propiciatório? Ok, vamos começar pela segunda pergunta. Quem entrava apenas dentro do Santíssimo era só o sumo sacerdote. Só ele entrava lá. E quando esse santuário movia-se de um local para o outro, apenas os levitas podiam carregar todas as cortinas, madeiras, móveis, e tinham as famílias. Eram 3 famílias. Eram gersonitas, meraritas e uma outra família que eu me esqueci agora. Essas 3 famílias, cada uma tinha uma função. Uma desmontava e montava, a outra carregava os móveis, a outra carregava as tábuas e as cortinas. Mas então, apenas esta família que carregava é que podia transportar os móveis e também a Arca da Aliança. E a Bíblia até tem um episódio, né? Lembra uma vez que um tal de Uzá foi tentar amparar a Arca da Aliança ali e foi fulminado na mesma hora? Porque não era permitido a ele fazer isso. Então, apenas essa tribo de Levi, encarregada de transportar, é que podia tocar na arca. Agora, uma vez essa arca foi aberta para receber a lei de Deus, depois recebeu um pote de ouro contendo maná, uma porção de maná, e depois a vara de Arão que encheu de flores. Essa arca foi coberta e assim ela vivia. Agora, com relação à sua primeira pergunta, interessante, quando nós olhamos para os evangelhos, a gente descobre que Jesus não purificou o templo uma única vez. Ele purificou 2 vezes. Quando ele começou o ministério, ele foi lá e purificou o templo. Quando ele terminou o ministério, ele foi lá e purificou o templo de novo. Em 2 ocasiões, Jesus vai lá e expulsa os cambistas do templo, com o mesmo discurso: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num covil de salteadores. O que Jesus queria ensinar com isso? Que o templo ainda estava em vigência, que as cerimônias estavam perdendo o seu significado, porque havia mercadejar, porque os próprios líderes religiosos, responsáveis por manter a solene cerimônia da morte de animais, do sangue aspergido no altar, estavam agora só pensando no dinheiro e se enriquecendo, usando animais que não deveriam usar, animais doentes, animais aleijados, vendendo um preço superfaturado para os adoradores. Então Jesus veio e se posicionou tudo contra isso. Ele fez no início do ministério e ao final do ministério, que durou 3 anos e meio. Com isso ele disse que essas cerimônias até aquele momento ainda tinham significado, que esse templo que aí estava ainda era um local da habitação de Deus, a despeito do pecado da nação, mas que em breve tudo isso passaria. E quando ele morre de fato, perdeu o sentido tudo que ali fazia. Cristo foi o cumprimento de todas as leis cerimoniais. Ele cumpriu-as. E quando o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, na hora do sacrifício, porque Jesus morreu 3 da tarde, e foi às 3 da tarde que o véu rasgou. Aqui estava o sacerdote com o cordeirinho, pronto para matar, e o cordeiro escapa. Por quê? Por que não morreu o cordeiro naquele dia? Porque lá no Calvário, o verdadeiro cordeiro estava sendo imolado. Então, tudo no santuário apontava para Cristo. Agora, um detalhe interessantíssimo que você tem que guardar no seu coração. Se todo dia o sacerdote entrava aqui no pátio, se uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá dentro, no Santíssimo, isso quer dizer que em algum momento da história, Cristo viria aqui para o pátio. Em algum momento da história, Cristo entraria no Santíssimo. E nós vamos ver nos próximos estudos quando é que Jesus cumpre o papel de sacerdote
e sumo sacerdote. Porque até aqui nós entendemos o papel de Cristo como ovelha, ao ser morto no Calvário e por todos os móveis que apontavam para ele. Mas em algum momento ele viria para ser sacerdote e sumo sacerdote. Por hoje, entendamos que no serviço diário, que acontecia no primeiro compartimento pelo sacerdote, representava perdão de pecados. Cristo morreu para perdoar nossos pecados. Quando, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no segundo compartimento do santuário, era o dia de juízo. E nós vamos estudar aqui de que esse juízo também já começou. Você sabia disso? Você sabia disso? O juízo já começou. Nós estamos vivendo um dia de juízo, conforme é ensinado no santuário. Mas isso, nós vamos tratar desse tema nos próximos programas. Guarde isso no seu coração. Cristo viria cumprir papel sacerdotal e sumo sacerdotal, porque tudo no santuário era um evangelho em símbolos que apontava para ele. Então ele tem que vir cumprir o papel de sacerdote e de sumo sacerdote. Nós vamos entender isso. Por isso, meus queridos, nós temos hoje alguém que está junto ao Pai, intercedendo por nós. Ele exerce uma função de sacerdote, está intercedendo por nós, mas também exerce uma função de juiz. E já começou o juízo, como nós veremos mais à frente. E eu e você podemos confiar nesse Cristo que deu sua vida por nós, para que nós tivéssemos mais uma vez o direito à vida eterna e nós pudéssemos nos apossar da bênção que Deus preparou para todos nós. Há um intercessor. Você pode se apegar ao homem do Calvário. Esse Cristo que morreu na cruz por mim e por você. Não pode haver amor maior do que alguém entregar sua própria vida por um desconhecido, por um inimigo. E nós estávamos inimigos de Deus em nossos pecados. Mas aprove ao coração de Deus. Deus desejou salvar a todos. Por isso enviou o seu Filho. E Ele hoje é o nosso intercessor. Abra o seu coração à influência do Espírito de Deus e deixe que Ele mude em você tudo que precisa ser mudado. Nós vamos ver ainda nos próximos temas como que Jesus entra por esse pátio, se dirige primeiro à pia, depois ao altar de holocausto e depois entra no santuário. Nós vamos ver isso. É por isso que chamamos santuário o caminho de Deus. E eu e você temos lindas verdades ainda a compreender. Hoje, entenda que o Evangelho em símbolos foi para o povo do Antigo Testamento. E hoje eu e você temos a realidade concretizada na pessoa de Jesus. O Calvário é o maior argumento de Deus em favor da humanidade. E a todos nós é oferecida hoje a salvação. Mas Deus não força ninguém. E se você quiser, se você aceitar, Ele pode entrar no seu coração, tomar conta da sua vida, abençoar você e sua família e preparar você para a eternidade. Vamos abrir nosso coração a Deus e pedir que Ele faça em nós todas as mudanças necessárias, tudo o que nós precisamos para um dia estarmos na presença dEle? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por compreendermos um pouquinho mais a respeito do santuário hoje, por sabermos que o Senhor nos ama e tem planos especiais para todos nós. Estou orando agora por esse amigo, por essa amiga, que também nos assiste agora. Que o Teu bom e Santo Espírito possa cuidar de cada um deles e de todos nós que aqui estamos nesse estúdio. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.